Olá, bonitos e bonitas! Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a professora Luana, professora de matemática do Descomplica. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não sei vocês, mas eu amo de paixão. A nossa querida, a geometria espacial, o estudo dos sólidos geométricos, de cálculos de volume, de área e tudo mais que essa matéria pode nos proporcionar. Agora, não vamos esquecer que para que você tenha sucesso dentro da geometria espacial, alguns tópicos dentro da geometria plana e até mesmo a nossa querida trigonometria já deve estar, tinindo, você tem que estar afiado, porque o tempo todo nós vamos recorrer ou à trigonometria ou a alguma parte especial da geometria plana, principalmente a parte que nós falamos sobre o cálculo de áreas. Beleza, pessoal? Então, vamos falar de coisa boa? Vem comigo porque tá rolando geometria espacial e nós vamos aprender a calcular os volumes das principais figuras geométricas, dos principais sólidos geométricos. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou começar com uma figura muito simpática que nós conhecemos como prisma. E atenção, pessoal, porque na sua prova é essencial que você saiba identificar o sólido geométrico que está representado ali. Então, cuidado para não ficar chamando de aquela figurinha bonitinha, aquele negocinho, aquela paradinha, porque é muito importante que você saiba o nome das coisas. Então, primeira coisa, esse é o nosso querido prisma. Prisma, turma, turma, prisma. Segundo, como é que você vai identificar um prisma na sua prova? Você tem que procurar duas faces que sejam opostas, ou seja, uma de frente para a outra, paralelas e iguais. Então, por exemplo, pessoal, aqui no meu quadro eu tenho um prisma que é triangular. Por quê? Porque a base do meu prisma é um triângulo. Então, repara, pessoal, que o nome é prisma, mas o sobrenome vai depender do polígono que está na base. Então, se eu tiver um triângulo, é um prisma triangular. Se eu tiver um quadrilátero, atenção, porque quadrilátero é todo polígono que tem 4 lados. Não quer dizer que necessariamente ele é um quadrado. Fica atento a isso, tá? Então, qualquer prisma que tenha a base quadrangular, ele será um prisma quadrangular. E se a base for um hexágono, Luana? Aí é um prisma hexagonal e por aí vai. Agora, atenção, pessoal, porque se eu acrescentar mais um sobrenome, que é a palavra regular, aí fica implícito que esse polígono da base é um polígono regular. Então, se eu tiver um prisma triangular regular, aí eu estou garantindo para você que esse triângulo da base será um triângulo regular. E aí você pode perguntar, Luana, mas o que é um polígono regular? É aquele que tem lados iguais e ângulos iguais. Então, se for um triângulo regular, ora, estou falando do triângulo equilátero. Se eu disser que é um prisma quadrangular regular, então a base é um quadrilátero regular. E o único quadrilátero que é regular é o quadrado. Sacou? Então você já sabe identificar o seu prisma, faces opostas, paralelas e iguais, e você já sabe dar o nome completo para essa figura. Aliás, pessoal, atenção, porque no meu desenho eu mostrei um prisma que é reto. O que significa isso? A aresta lateral dele coincide com a medida da sua altura. Mas fica tranquilo porque na maioria das questões que você vai encontrar na prova, você vai encontrar de fato um prisma que é reto. Mas fica atento porque ele pode ser eventualmente um prisma oblíquo, beleza? Agora a pergunta que não quer calar é, Luana, e se eu encontrar um prisma na minha prova e precisar calcular o volume dele, como é que eu faço isso? Pessoal, de um modo geral, a regra do volume é área da base vezes altura. Então, isso não é diferente para o nosso querido prisma. Volume é área da base vezes altura. Só que a pergunta que você vai me fazer agora é, beleza, Luana, mas e a área da base? Pessoal, a área da base depende. Depende do quê?
Depende do polígono que está na base. Então, se eu tiver um triângulo na base, a área da base vai ser a área do triângulo. Mas se eu tiver um hexágono, a área da base vai ser a área do hexágono. E assim sucessivamente. Então, essa área da base depende do polígono da base, que pode ser basicamente qualquer um. Tranquilo, pessoal? Beleza. Agora, tem uma outra figura espacial, um outro sólido geométrico, que também usa a mesma fórmula, ou seja, cujo volume também é calculado como área da base vezes altura. Só que essa figura espacial eu não vou chamar de prisma. É uma figura que eu vou chamar de cilindro. E aí, pessoal, repara que o prisma, ele é um poliedro. O que significa isso? As suas faces, todas as suas faces, têm a forma de polígonos. O que não vai acontecer com o cilindro, que é chamado de corpo redondo. Mas, turma, repara, eu consigo ainda calcular o volume como área da base vezes altura. A diferença, pessoal, é que agora a minha base é circular. Então, quando eu me refiro à área da base, eu estou me referindo à área do círculo. E aí você pode até perguntar, Luana, mas como é que calcula a área do círculo? Ora, people, todo mundo já está careca de saber que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. E esse r, pessoal, é exatamente o raio da base, ou o raio do círculo que compõe a base do meu cilindro. E, turma, atenção, porque, mais uma vez, eu estou trabalhando com um cilindro reto. Então, aqui, ó, mora a altura do meu cilindro. Então, para prismas e cilindro, você já sabe, o volume é a área da base vezes a altura. Pessoal, nesse momento vocês devem estar se perguntando, mas será que geometria espacial cai muito na prova? Pessoal, ela tá mais certa do que o DJ. Com certeza, a geometria espacial vai aparecer nessa festa chamada Enem. Agora, se você quer exercitar bastante, fazer muitas questões sobre esse assunto e chegar afiadíssimo ao dia da prova, clica aqui no link da descrição, porque a gente preparou um e-book lindão para que vocês possam gabaritar a prova fazendo várias questões de edições anteriores. Beleza? Bom, então agora vamos aprender a calcular o volume de outros sólidos geométricos. E aí, pessoal, a gente vai agora para uma galera que vai fazer uma pequena adaptação na fórmula. Então, para calcular volume de prisma e volume de cilindro, você já sabe, área da base vezes altura. Mas toda vez que você chegar à sua prova e encontrar um sólido geométrico que faz bico, você vai fazer uma pequena adaptação nessa fórmula, que vai ser área da base vezes altura, tudo isso dividido por 3. Mas, Luana, como assim figura que faz bico? Pois é, pessoal, eu estou me referindo ao nosso querido cone e à nossa querida pirâmide. Pessoal, o cone é fácil, né? É só você lembrar aí do chapeuzinho lá da festa de aniversário, né? Uma figura do nosso dia a dia que lembra o cone. E, claro, a pirâmide é de boa, porque você automaticamente vai se lembrar das pirâmides do Egito. Mas, enfim, pessoal, o fato é que para esses dois sólidos, o cálculo do volume será área da base vezes altura dividido por 3. E aí você pode perguntar, Luana, mas como é que eu vou calcular a área da base do cone? Pessoal, repara que a base do cone é um círculo. Então, essa área da base vai ser calculada, mais uma vez, assim como aconteceu no cilindro, através da fórmula da área do círculo, que você já está careca de saber que é πr ao quadrado. Obviamente, pessoal, esse r que aparece na fórmula é o raio do círculo que está na base. E atenção, people, porque quando eu traço a altura do meu cone, e repara que aqui eu estou trabalhando com o cone reto, que é o que aparece com mais frequência na prova, o raio da base ou do círculo que está na base do cone e esse segmento que nós vamos chamar de geratriz, eles estão
intimamente relacionados através dele. Que saudade do meu ex! O Teorema de Pitágoras. Pessoal, repara aqui, ó, que eu fechei um triângulo retângulo e vale a relação famosa que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E, eventualmente, você pode precisar dessa informação para descobrir ou o valor do raio da base ou o valor da altura para que, finalmente, você possa calcular o volume. Agora, quando você olha para a pirâmide, repara que eu fiz aqui um exemplo, tá, pessoal? Com uma pirâmide de base. E eu vou até garantir para vocês que essa base é quadrada. E aí, people, segue a mesma regra dos prismas. Eu vou dizer que essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular regular. Por quê? Porque a sua base é um quadrilátero regular, que nesse caso, obviamente, é o quadrado. Tranquilo, pessoal? Mas isso é só um exemplo. Então, se eu fizer uma pirâmide com base pentagonal, por exemplo, a área da base vai ser a área do pentágono. Mas no caso dessa pirâmide, a área da base seria a área do quadrado que está na base. Então, assim como aconteceu no prisma, a área da base depende. Depende do quê? Depende do polígono que eu vou colocar na base. E atenção, pessoal, com o cálculo da altura da pirâmide, caso ela não seja dada diretamente na questão. Muitas vezes você também vai usar um teorema de Pitágoras para poder calcular a medida dessa altura ou de algum outro elemento que seja necessário para o cálculo do volume. E aí, pessoal, a gente tem algumas opções, mas uma delas seria, por exemplo, puxar aqui, ó, a diagonal, na verdade, a metade da diagonal do quadrado que está na base. Esse ângulo que vai ser formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus e automaticamente eu poderia fazer, né, ou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo. Pode ser que esse não seja o mecanismo mais eficaz dentro das informações que você tenha na questão, mas, dependendo do que você já tiver no enunciado, pode ser que seja uma saída para calcular, por exemplo, a altura dessa pirâmide. Beleza, pessoal? Ah, pessoal, uma aula com um assunto maravilhoso desse. Olha, eu só vou te pedir uma coisa em troca. Já vem aqui, ó, e deixa o seu like nesse vídeo, já deixa o seu comentário, mandando aquele beijo, aquele abraço pra galera do Descomplica e, claro, compartilha esse vídeo com geral, porque todo mundo merece uma aulinha de geometria espacial. Até rimou, né, people? Então, por favor, vai lá, curte, comenta e, principalmente, compartilha esse vídeo, beleza? E, enquanto isso, é claro, vem comigo porque ainda não acabou. E agora, pessoal, nós vamos falar sobre a diferentona, a nossa querida esfera. Repara, pessoal, que para prisma e para cilindro, vamos recapitular? Volume é área da base vezes altura. Para figuras que fazem bico, cone e pirâmide, área da base vezes altura dividido por 3. Só que, povo, nada disso tem a ver com a nossa querida esfera, né? A nossa bolinha. E aí a pergunta que não quer calar é: Luana, mas e agora? Como é que eu vou calcular o volume da esfera? E aí, people, por favor, não deixem de gravar essa fórmula, tá? A esfera é uma queridona e ela aparece com frequência nas questões. E o seu volume não é tão difícil assim, vai? E depois que você fizer bastante exercício, eu tenho certeza de que você vai memorizar. E esse volume é calculado dessa maneira: 4/3 de π vezes R elevado ao cubo. Pessoal, atenção, porque esse R que aparece na fórmula é exatamente o raio da nossa esfera, né? Lembra que, para ser uma esfera, qualquer um dos pontos que está naquela casquinha que compõe a nossa esfera está a uma mesma distância de um ponto fixo, que é o seu centro, e essa distância é sempre igual ao raio da minha bolinha. Beleza? Então agora você já sabe calcular todos os volumes de todas as principais figuras espaciais. Agora, atenção, pessoal, porque às vezes, é claro, a vida
prega peças e, eventualmente, na sua prova, pode aparecer uma figura um pouquinho mais esquisita. Por exemplo, turma, imagina que apareceu uma figurinha como essa do meu momento Alô Olhões. Pessoal, primeira coisa, não é para chamar de figurinha esquisita. Isso tem um nome. E, na verdade, essa figura que está aqui é o que nós conhecemos como tronco. Nesse caso, especificamente, é um tronco de cone. Pessoal, basicamente a ideia é essa. Imagina que eu cheguei aqui no meu cone e passei a faca numa determinada altura. Ou seja, eu fiz um corte paralelo ao plano da base. Quando eu faço esse corte, eu divido o meu cone em duas figuras. Na verdade, eu tenho um cone menor, que é a parte de cima, que eu não coloquei aqui no meu desenho, por isso eu vou deixar pontilhado, e uma figura que fica na parte de baixo. E essa figura é exatamente o que eu conheço como tronco de cone. Aí você vai perguntar, Luana, mas e para calcular o volume desse tronco, por exemplo? Tem fórmula? Pessoal, até tem, mas é uma fórmula um pouquinho mais bizarra, tá? Então, um conselho que eu te dou. Imagina o seguinte, se o tronco é o pedaço de um cone, o que eu posso fazer? Calcular o volume do cone maior, calcular o volume do cone pequenininho, esse que eu arranquei do topo daquela figura, e o que sobrar será exatamente o volume do meu tronco. Então, o volume do tronco, pessoal, é o volume do cone grande, vou chamar de C maiúsculo, menos o volume do cone pequenininho, que eu vou chamar de C minúsculo. Então, fica atento, porque eventualmente nessa diferença de volumes é que você vai conseguir calcular o volume daquela figura um pouquinho mais tosca que a prova apresentou para você. Pessoal, agora uma coisa é certa, né? Aqui nesses nossos 15 minutos de aula, nós tivemos um gostinho do que a geometria espacial tem para nos proporcionar de emoção na hora da prova. É claro que o cálculo de volumes e o próprio reconhecimento de figuras espaciais são tópicos muito importantes dentro da geometria espacial. Mas você sabe que outros aspectos têm que ser trabalhados, como por exemplo, o cálculo da área lateral, né? O cálculo da área total, entre outras coisas. E aí, é claro, se você quer ter acesso a todas essas informações, a todo esse conteúdo, fazer bastante exercício para poder fixar bem tudo aquilo que você aprendeu e, principalmente, ter uma orientação sobre como estudar, sobre como montar um cronograma de estudos e, principalmente, sobre como preparar bem, a sua cabecinha para o dia da prova, porque um aluno aprovado não é só o aluno que estudou muito, mas também um aluno que estava emocionalmente bem preparado para o dia da prova. E é claro, adivinha onde você vai encontrar todo esse suporte? Aqui com a família Descomplica. Então venha para a nossa plataforma, venha nos conhecer, porque eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender. A gente tem tudo o que vocês precisam para a aprovação de vocês. E aí, é claro, você já guardou esse quadro no coração. Agora, guarda no seu computador. Esse é o momento do print. Piripiri, piripiri, print. Ai, pessoal, tudo que é bom dura pouco. Titia vai, mas numa outra oportunidade, titia volta, porque titia ama. Foi um prazer recebê-los. Que a força e a aprovação esteja com todos. Tchau, tchau.